Capital apresenta Que saudade de você. Em nome da Ultra Farma. Que saudade de você. Naquela fazenda, tudo um mistério. Um grande mistério naquela fazenda. Coisas inexplicáveis. Coisas absolutamente misteriosas. A casa em que íamos morar era muito bonita. Meu pai nem acreditou que o senhor daquelas terras, o dono daquela grande fazenda, ia permitir que morássemos ali. Mas que casa boa! Puxa vida, e ele vai permitir que a gente more aqui? Não é possível, porque quando você vai trabalhar em um local como uma fazenda, bom, o seu Onofre, uma pessoa muito séria, falava pouco. Meu pai o conheceu na cidade quando estava à procura de trabalho. E o seu Onofre se apresentou e ofereceu ao meu pai, ofereceu a ele, serviço de capataz. Serviço, assim, de cuidador da fazenda. E então meu pai chegou em casa e feliz e contente, dizendo: agora nós vamos ter como sobreviver. Agora nós vamos ter como sobreviver. Eu conheci o dono da fazenda Espirela, o seu Onofre. Eu conheci ele, eu estava lá falando com um, com outro, se sabiam de um lugar que precisassem de um trabalhador. E olha, o seu Onofre se apresentou a mim. Ele, o dono da fazenda Espirela. É ele mesmo, ele veio e falou para mim: olha, é o seguinte, você não quer trabalhar na minha fazenda? Você vai ser o meu capataz, você vai ser o meu comandante na fazenda, vai ser o meu administrador da fazenda. Então, eu estou contente, eu estou feliz. Agora nós vamos ter como sobreviver. Este homem é a nossa salvação. Meu pai estava muito eufórico. Meu pai estava muito contente. Quando chegamos na fazenda, nos encantamos com a casa. A casa destinada a nós parecia mais a casa, assim, da fazenda, a casa do proprietário. Grande, arejada, vários quartos, tanto que eu e os meus irmãos teríamos um quarto para cada um. A gente estava vivendo apinhado, tudo num quarto só. De repente cada um teria o seu quarto, e fora o quarto de mamãe e de papai. Quer dizer, vários quartos, banheiros, cozinha espaçosa. Olha, papai falou: mas será que é essa casa mesmo que ele vai nos permitir morar? O seu Onofre, homem sozinho, morava numa outra casa a uma boa distância dessa, que ele havia mandado construir, uma casa boa também. Mas essa parecia ser até um pouco melhor do que a casa em que o próprio dono da fazenda morava, o seu Onofre. Então nós começamos a morar na fazenda Espirela. Conhecida fazenda, uma grande propriedade, onde o seu Onofre, uma pessoa sozinha, morava a uma boa distância desta casa, numa outra casa que ele havia construído. À noite, Tiquinho, o meu irmão apelidado de Tiquinho, ele começou a dizer que estava ouvindo gente chorando. Ele acordou do quarto dele e foi para o quarto da mãe dizer o seguinte: mãe, tem uma mulher chorando. Eu estou escutando uma mulher chorar. Que besteira, menino. Que besteira, menino. Para de inventar coisa. Vai dormir. Mas o meu irmão Tiquinho, ele não conseguia pegar no sono. Ele levantou de novo, foi lá: mãe,
Mãe, a mulher não para de chorar. Mas, moleque, o que você está pensando? O que você está colocando na cabeça? Onde já se viu que... que choro, que isso, que nada? Mamãe deu um jeito para o Tiquinho dormir ali, do lado dela. E foi assim a primeira noite. Chegou a segunda noite e novamente esse meu irmão disse que estava ouvindo o choro de uma mulher. Uma mulher está chorando. E não pegava no sono com medo daquele choro que ele ouvia. Só que nas outras noites, nós, os irmãos, inclusive eu, começamos a ouvir também o choro de uma mulher. O choro de uma mulher. Então todos nós vamos falar com mamãe. E mamãe brava, quem começou essa palhaçada de choro foi o Tiquinho. Foi você, Tiquinho, que começou essa palhaçada de choro? Olha aí agora seus irmãos, estão todos dizendo que estão ouvindo aí uma mulher chorando. Para com isso. Para com isso, menino. A verdade é que nós estávamos ouvindo mesmo. Mamãe estava dizendo que estávamos influenciados pelo Tiquinho. É por causa dele que vocês estão falando que estão escutando a mulher chorar à noite. Onde já se viu isso? Pela primeira vez nós estamos morando numa casa tão boa como essa, uma casa tão bacana como essa. Agora vocês ficam inventando moda. Tiquinho, para com esse negócio de dizer que você está ouvindo mulher chorar, porque teus irmãos estão tudo agora dizendo que estão ouvindo a mulher chorar à noite. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Meu pai, vendo a mamãe dando a bronca em nós, quis saber que história é essa. Que história é essa? Mamãe se pôs diante dele e diante de nós, assim, dizendo: é o Tiquinho que inventou uma onda aí, uma bobagem, uma história, de que ele está ouvindo uma mulher chorar à noite, e agora os outros aí estão todos dizendo que estão ouvindo também. Papai falou: para com isso, Tiquinho. E vocês, vai, para de fazer onda, vai. O pai não deu importância e ficou por isso mesmo. Tinha noite que tudo bem, às vezes até duas, mas de repente aquele choro novamente. Um mês depois, de uma hora para outra, 2 dos meus irmãos ficaram doentes. O próprio Tiquinho e o Tadeu. Eles passaram a ter vômitos, febre alta. Mamãe separou os 2 porque ela estava com medo de que fosse alguma doença que pegasse na gente. Sabemos lá o que é, está na fazenda, longe da cidade. Então vamos separar os 2. Vocês dois, olha, pelo menos de hoje para amanhã, aí uns 2 dias, vocês ficam separados, porque a gente não sabe que doença é essa. Será que é o quê? Cachumba? Varicela? Bom, sabemos lá o que é, coisa que pega, coisa que não pega. Então separou os 2, inclusive ela aproveitou e separou também prato, colher, para que não houvesse mistura. E começou a dar um chá aqui, um chá ali, no que o dia amanheceu. Eles apresentaram esse mal-estar à noite. No que o dia amanheceu, Tiquinho, com os olhos abertos, assim, olhos apavorados, a boca entreaberta, quer dizer, os olhos abertos, como se fossem olhos assim apavorados, a boca entreaberta, o corpo todo contraído e as mãos assim, ó, cerradas, ele assim, ó, olhando para o alto, os olhos abertos, a boca semicerrada, o corpo assim todo endurecido e as mãos assim apertando assim, sabe? As mãos quando ficam cerradas. Tiquinho, Tiquinho, Tiquinho. Tiquinho estava morto. Nessa hora foi uma loucura.
Nessa hora foi um desespero. E em todos nós causou um pavor muito grande, porque nós fomos ver o Tiquinho, e ele com aqueles olhos assim, sabe, esbugalhados, com as mãos assim fechadas, a boca meio aberta, e o corpo todo assim, sabe, endurecido, como se estivesse apavorado, mas... Todos que viam Tiquinho saíram com uma péssima impressão. Todos tiveram uma má impressão. Tiquinho foi sepultado no cemitério da cidade. E essa morte nos entristeceu tanto, nos entristeceu muito, embora o mais velho, o Tadeu, ele estivesse melhorando. Porque os sintomas dos dois eram exatamente igual. Os sintomas eram exatamente iguais. Vômito, febre. Mas, naquela manhã, Tiquinho amanheceu sem vida. Mas, ainda pior do que estar morto, era a vista, era, sabe, a impressão de que ele tinha sofrido um susto, um medo. Tiquinho foi sepultado. O mais velho, Tadeu, estava melhorando. E conseguiu melhorar, conseguiu sair daquela situação. Depois do falecimento de Tiquinho, meu pai quis mudar então dali. Meu pai quis mudar dali. Mas o seu Onofre, o dono da fazenda, não deixou. Conversou com meu pai, explicou que aquilo tinha sido uma fatalidade. Isso foi uma fatalidade, sabe? Poxa, você está trabalhando tão bem, eu sinto muito o que aconteceu, mas isso foi uma fatalidade. Mas o meu pai estava decidido a ir embora, mas só que o seu Onofre convenceu meu pai a ficar. E permanecemos na fazenda, Fazenda Espirela, propriedade do seu Onofre. Os dias foram passando. Nós não conseguíamos dormir direito. Continuávamos ouvindo aquele choro nas madrugadas, principalmente nós, as crianças. E segundo, porque sentíamos muita falta do nosso irmão, o Tiquinho. Numa noite, numa dessas noites, logo após Tiquinho ter falecido, eu acordei sobressaltado. Eu ouvi barulho vindo do quarto onde dormia o meu irmão Tadeu, que era logo colado ao meu. Um certo barulho, como se, sabe, estivesse mexendo na cama, mas agitado. Aquilo me fez despertar e eu acendi uma vela. E segurando a vela, eu fui ver o que estava acontecendo no quarto do Tadeu. Eu fui pelo corredor, devagarinho empurrei a porta daquele quarto e foi então que eu vi uma mulher debruçada por cima da cama do meu irmão. Eu pensei, é mamãe. Ela provavelmente veio cobrir o Tadeu. Veio ver se o meu irmão estava bem. Talvez coisa de mãe, de levantar à noite para ver se o filho está bem, para ver se o filho está coberto, para ver se o filho não está tomando friagem. Por algum motivo, por alguma razão, mamãe tinha ido no quarto de Tadeu e eu então, ali na porta, eu abri bem devagarinho e vi então aquela mulher debruçada sobre a cama, sobre o meu irmão. E eu segurando a vela. Não dava para você ter assim uma vista geral do quarto, você só via muito pouco e mais sombras, né? E foi quando eu disse, até para saber o que estava acontecendo, mãe? 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 Então essa mulher
se volta a mim, ela que estava debruçada sobre a cama, o meu irmão meio que se debatendo. Mãe? Mãe? Ela levanta, ela vem assim, meu sentido, não dava ainda para ver muito bem, porque a vela não ilumina direito, a vela não ilumina muito bem, porque dava mais com sombras. Então eu ergui a vela melhor para ver o rosto da minha mãe, pensando que fosse a minha mãe. E quando eu vejo aquele rosto, eu dei um susto e dei um grito. Mas foi um grito. Meu pai acordou, minha mãe levantou, meus irmãos. O que foi? O que aconteceu? O que houve? Uma velha. Ela estava debruçada na cama do Tadeu. Eu pensei que fosse a senhora, mãe. Eu ainda falei, mãe. Aí eu levantei a vela para enxergar melhor. Ela veio na minha direção e eu vi que não era a senhora, mãe. Uma velha horrível. Uma velha horrível. Meu Deus, uma velha horrível. O que está acontecendo, meu filho? O que está havendo, meu filho? Para de chorar. Olha, o pai vai ver. O pai vai mostrar para você que está tudo bem com o Tadeu. Nisso, todos nós estávamos ali. Meu pai entra no quarto e mamãe atrás, desesperado, obviamente, porque com aquele grito o mundo parece que estava acabando. E eu dizia para eles, a velha estava no quarto aqui. Quando ela chegou mais próxima, eu levantei a vela, eu me assustei, ela estava, sabe, muito esquisita. E eu então fui agarrado em meu pai até a cama onde estava o Tadeu. Eu agarrei tanto meu pai que ficaram marcas do meu pai, de tão com medo que eu estava, eu agarrei tão forte meu pai, que até eu deixei assim aqueles vergões no braço dele, na perna dele, e ele e minha mãe então, quando chegam bem perto, assim, de Tadeu, que está ali deitado, para mostrar para mim que não havia nada, sabe, que deve ter sido um pesadelo. Quando chegaram e viram o meu irmão igual ao Tiquinho, que tinha morrido mês antes, olhos esbugalhados, as mãos fechadas, o corpo assim, sabe, endurecido, e ele ainda respirava um pouquinho, praticamente morrendo. Meu pai então sai com ele correndo para ver se lá fora ele toma um ar, assim, um ar fresco. Mas infelizmente, nas mesmas condições, circunstâncias do meu irmão Tiquinho, Tadeu também faleceu. A expressão era de susto, a expressão era de quem estava apavorado. Assim foi com o Tiquinho e assim foi com o Tadeu, mesma coisa. Assim que houve o sepultamento desse segundo irmão, meu pai então, antes mesmo de falar com o seu Onofre, o próprio seu Onofre veio e disse a ele: eu vou pagar tudo o que o senhor tem direito. Eu vou acertar tudo que o senhor tem direito. Mas o senhor pode ir embora. O senhor pode desocupar a casa, a fazenda. Aliás, se o patrão não fizesse isso, se o seu Onofre não falasse isso,
papai ia embora de qualquer jeito, não ia ficar mais nem um instante. Assim que sepultou o segundo filho, ele já tinha decidido quando o patrão veio e disse: olha, o senhor vai receber tudo direitinho, o senhor vai receber e tudo o senhor tem direito, mas o senhor deixa a casa, o senhor deixa a fazenda. Nem bem estávamos saindo da fazenda com a nossa pequena mudança. De repente, nós vimos o seu Onofre jogando um líquido naquela casa. Sabe, ele meio que desesperado, ele jogava, mas espera aí, ele está jogando gasolina. Nós nem tínhamos ainda saído da fazenda, estávamos saindo da casa com a mudança, estávamos indo embora, não muito distante dali, quando de repente pegou fogo. Num gesto de ódio, talvez, não sabemos, num gesto de raiva, quem sabe, num gesto de revolta, ele ateou fogo. Nós percebemos que estávamos indo embora com a nossa mudança. Ele mesmo tinha providenciado a mudança para a gente. Poucas coisas, mas nem bem tínhamos saído da fazenda quando aquilo pegou fogo. Ele jogou gasolina por tudo quanto foi lado e pôs fogo naquela casa. E ainda ouvimos ele gritando: casa amaldiçoada! Casa amaldiçoada! Casa amaldiçoada! Foi quando então ficamos sabendo. A mãe do seu Onofre fora morta, assassinada pelo pai do seu Onofre, pelo marido. Ela foi estrangulada. E isso aconteceu quando ela descobriu que ele, o marido, que ele, o pai do seu Onofre, estava tendo um caso com uma menina de 14 anos, filha de colonos da fazenda. Eram colonos. Eles tinham uma menina de 14 anos. E o pai do seu Onofre se envolveu com a menina. Fazendeiro, rico, a família meio que deixou de lado, deixou para lá, fez vista grossa. Quando então a mãe descobriu desse envolvimento do marido com aquela menina, filha de colonos, ameaçou, inclusive, ir à polícia. Além de expulsar a família da fazenda e da polícia. Afinal, a menina só tinha 14 anos. Nisso então foi quando o pai do seu Onofre, com aquela ameaça: vou acabar com você, vou te destruir, você com a menina de 14 anos em envolvimento. Então ele pegou ela pelo pescoço e começou a apertar. Os olhos foram esbugalhando. Até que matou. Até que a assassinou. Por isso aquela casa era tão boa. Aquela casa era, na verdade, dos donos. E por isso que o seu Onofre construiu a outra casa bem distante. E aquela ficou ali. Meu pai mesmo falou: mas não é possível que eles vão deixar a gente morar nessa casa. Essa casa era a casa sede. Mas aconteceu esse assassinato. Só que o pai do seu Onofre sepultou na própria fazenda o corpo da esposa, o corpo da mãe. E ficou lá sepultado. Ficou meio que escondido.
Só que a alma desta mulher vivia vagando pela fazenda, mas principalmente na casa. E foi uma tentativa que seu Onofre fez, trazer uma família para cuidar da fazenda e colocá-la para morar naquela casa. E acabar com qualquer boato, qualquer coisa que lá fosse uma casa mal assombrada. Então, colocou a família, mas só que desde o primeiro momento, Tiquinho foi o primeiro mais sensível que começou a ouvir os choros de uma mulher. E depois os outros. E dias depois fora encontrado daquele jeito. E não muito tempo depois, o outro irmão, ainda respirando, graças a eu ter ouvido aquele barulho, fui até lá. E aquela mulher não era minha mãe, era exatamente aquela que foi morta. E cuja alma não descansou. Ficou vagando pela fazenda e principalmente ali naquela casa. O choro, o lamento, o choro, a dor, o sofrimento. Numa noite, seu Antônio, pai do seu Onofre, ele quem matou a mulher, a dona Cida, o seu Antônio, numa noite, não, o que você quer? O que você vem fazer? O que você quer? O que você vem fazer? E da mesma maneira que ele a matou, ele foi morto. No dia seguinte, o caseiro vai até a casa e encontra exatamente seu Antônio de olhos esbugalhados, mãos assim fechadas, o corpo endurecido, a boca entreaberta, como se tivesse num grande apavoramento, num grande susto. Nós não esquecemos o que passamos naquela fazenda. Fazenda Espirela, município de Divinópolis, Minas. Eu, Divaldo de Souza. Naquela fazenda, quando chegamos, foi uma felicidade. Porém, quando fomos embora, perdemos muito do que tínhamos com a perda dos nossos dois irmãos, Tiquinho e Tadeu. Ainda antes de ir embora, ainda no caminho, antes de sair da fazenda, ainda vimos o seu Onofre jogando à distância, não sabíamos o que era. Meu pai falou, acho que é gasolina.
E aí ouvimos ele gritando: casa amaldiçoada! Casa amaldiçoada! E aquilo então pegou fogo. Tiquinho, que saudade de você. Meu irmão Tadeu, que saudade de você. Seu Antônio matou e sepultou na própria fazenda. A alma ficou vagando, a alma penada de Dona Sina. E como foi morta, ele também foi morto. Mas infelizmente, também meus dois irmãos, Tiquinho e Tadeu. Um mistério que se desvendou, porque aquela casa era, sem dúvida, uma casa amaldiçoada. Rádio Capital. Mais uma história que a vida escreveu. A emoção do povo. Programa Eli Correia.